Estamos aqui para fazer uma entrevista com o pintor multimédia Manuel João Vieira, a propósito da exposição que vai acontecer no MAT, no novo edifício do MAT, na Galeria 2, no dia 18 de maio. A exposição vai inaugurar numa segunda-feira, o que é raro e inédito na nossa história, na nossa programação, mas dia 18 de maio, como vocês sabem, é o Dia Internacional dos Museus. Eu acho que já estou mesmo a começar. Eu acho que é muito boa ideia e estou a começar de uma maneira inesperada, que é como a pintura do Manuel João funciona. É muito boa ideia ser no Dia Internacional dos Museus, porque nós estamos a pensar organizar a exposição como se estivéssemos num museu de arte antiga, num museu histórico de pintura, quer dizer, mais ou menos como se estivéssemos no nosso Museu de Arte Antiga ou no Prado. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque uma parte importante do teu imaginário e das tuas lógicas de composição das pinturas são coisas clássicas, neoclássicas, maneiristas, barrocas, rococó, simbolistas, românticas e surrealistas. E é sobre essas coisas todas que eu gostava de falar contigo. Porque é que tu chegas aqui a este tipo de imaginário? Eu vi as tuas primeiras coisas no Serpa. Não sei se foi em Portimão. Havia baleia ou não havia baleia, já não sei se havia, se não havia baleia. Algumas tinham um título parecido ou com a Esfinge Rosa. Sim. E já eram assim as coisas, já tinham este... Sim. É o regresso à pintura nos anos 80. Tu não é o regresso porque tu começaste nos anos 80. Eu comecei nos anos 80 e eu queria fazer banda desenhada antes de encontrar a pintura como um meio mais privilegiado de expressão, porque eu tinha feito banda desenhada a minha vida toda, desde puto. E lembro-me de falar com o meu pai e ele dizer que a banda desenhada é uma arte menor, a pintura é uma arte maior e tal. E eu disse, a banda desenhada tem a vantagem de que pode ser uma arte visual de qualquer forma e depois tem a vantagem de ter também o elemento narrativo e tal, e verbal. E eu não me estava a ver a pintar. Isso aconteceu-me para aí no fim do primeiro ou segundo ano de Belas Artes. Fiz uma pintura que gostei. Fiz imensas pinturas com as quais não estava satisfeito, mas ia entrando. E finalmente houve uma pintura que eu fiz que me deu mais ou menos a mesma impressão de quando se encontra um cenário fabuloso numa paisagem qualquer, onde se está a viajar, onde se está a passear. Tu guardas essa pintura? Eu acho que essa pintura é uma pintura que eu tenho com a cascata. E de repente percebi e a partir daí fui separando aquilo que escrevia daquilo das imagens. Fui separando a banda desenhada e a banda desenhada dá muito trabalho também. Quando tu dizes aquilo que escrevia, não são textos completos, não são ficções, não são narrativas, são balões na banda desenhada. Na banda desenhada só comecei a escrever uma coisa mais parecida com contos pequenos, poesias, considerações estéticas acerca das artes plásticas e acerca do próprio movimento homeostético, assim com um eco dadaísta e coisas assim do género. Esta entrevista é muito fácil e muito difícil, porque tem muitas pontas e muitos caminhos, assim como as imagens têm. Portanto, era uma pergunta que eu tinha engatilhada aqui, toda a gente tem. Estas pinturas são, evidentemente, muito narrativas. Cada pintura destas tu podes contar uma história, que é a tua história, e cada um de nós olha para elas e conta uma história. Essa relação com a banda desenhada
mas que tu não mostras ou não mostraste, ou não é... Ela existe na figuração. A figuração tem alguns lives de... Sim, mas não mostras como obra autónoma, ou seja, tu és uma série de coisas, já vamos falar, és muitas outras coisas para além de pintor, mas não és conhecido, ou não apresentas, ou nunca mostraste. Talvez, quer dizer, é aquele teu prazer de fazeres desenhos com 20 metros de comprimento, que nós também vamos mostrar lá na exposição. Mas não tens banda desenhada autónoma, publicada em livro? Não, porque é uma coisa no Tintim quando tinha 18 anos, ou uma coisa assim. Eu devo ter visto, porque eu também comprava o Tintim. Também sou um fã da banda desenhada. Mas não me reconheci, não me lembro. E é uma chatice porque quando estava a ficar bonzinho a fazer banda desenhada, de repente deixei de a fazer para começar a pintar. E aquilo que me agradou na pintura foi, de repente, poder olhar para a pintura como outra coisa. Não uma coisa que eu tivesse feito, mas sim uma coisa com a qual eu me pudesse surpreender, como se estivesse a ver uma paisagem e de repente me aparecesse uma coisa assim pela... isso é bom. Isto é, há uma dissociação aí entre um bocado entre aquilo que me leva a pintar ou ao objeto que eu faço e eu como espectador. Portanto, obviamente eu farei coisas para surpreender o espectador que eu próprio sou. Isso leva-me... Era outra coisa que é evidente e que eu te ia perguntar era como é que tu chegas a estas paisagens habitadas e contadas. Ou seja, o que há aqui de pré-visto, o que é que tu achas que vais fazer e aquilo a que chegas. E eu já percebi que tu não sabes bem nunca onde é que a que paisagem vais parar. Sim, há um mecanismo... E que cena é que vais ver nessa paisagem. Sim. Há um mecanismo que é um mecanismo que eu uso nos desenhos, que é um bocado de solo, é um bocado... Há uma escrita automática na figuração das imagens, mas que é rodeada de molduras e de elementos que eu componho para me dar tempo para compor o próprio centro e então quando isto começa a fluir, quando não flui é um desenho estragado, mas quando começa a fluir há um encadeado de coisas que eu consigo fazer sem estar a 100% dentro daquilo que é consciente. Pronto. Há ali um bocadinho de inconsciente. Por isso é que não muito, mas tu falas de... Isso é fácil, digamos, não sei se é fácil, é mais fácil no desenho do que na pintura. Porque tu tens um desenho muito, como se vai ver, e como se conhece, quem conhece, mas quem não conhece vai ver, tu tens um desenho muito linear, muito limpo, digamos, em que o pincel funciona, ou o lápis, ou a caneta, anda pelo papel, que fica sempre, digamos, os fundos são brancos e há sobre uma... e é assim... mas na pintura é mais complicado, porque na pintura o material resiste. Exato, tem que ser preenchida. Exato, quer dizer, os desenhos não são... O desenho não é por si uma coisa que demora menos tempo do que uma pintura normalmente, mas os meus são. Porque se eu estivesse a fazer desenho, por exemplo, a grafite... Com sombras. Com as sombras todas e não sei o quê, poderia levar muito mais tempo, não é? Agora, mesmo assim demoraria menos tempo, não teria que pensar na questão cromática, não é? Mas o teu desenho é um desenho de uma certa banda desenhada, de uma possibilidade de banda desenhada. Eu fazia as bandas desenhadas com pena e houve uma altura em que comecei a fazê-las com pincel, talvez. Mas olha, isso leva-me a outra coisa que é, portanto, tu, falando da pintura, que é o que vai ser mais forte na exposição, embora depois também haja objetos tridimensionais, vamos também falar disso. Mas,
quando fazes a pintura e chegas a uma paisagem, por acaso há aqui um traço, tu chamaste-me a atenção para isso, eu ainda não tínhamos escolhido todas as coisas, não as tinha visto, ainda não tinha pensado nelas em conjunto, mas tu pensaste. Há um elemento que unifica estas paisagens pintadas todas, que é a água. Todas estas histórias, acho que posso chamar-lhes assim, todas as histórias que estão dentro destas imagens têm mares, lagos, rios, riachos, ribeiros, coisas que te servem para passar de uns planos para os outros, para pôr personagens que são muitas vezes barcos, sereias ou seres... Existem os elementos, não existe muito o fogo, mas o que eu acho é que as coisas são feitas e por isso o título da Ilha Púrpura são feitas ou são compostas como eu próprio, sendo espectador daquilo que eu faço e estando a viajar, estando a fazer uma viagem. Portanto, aquilo são de facto notas sobre uma viagem. Sim, tu disseste a Ilha Púrpura, nós não dissemos que a exposição se chamaria a Ilha Púrpura, Notas e Paisagens. Pronto, sim. Agora é só para explicar aos nossos espectadores. E também. Os telespectadores que estão lá em casa. E basicamente as figuras são utilizadas também, de certa maneira, como objetos abstratos no sentido da composição. Uhum. Isto é, a partir do momento em que há a entrada de uma figura numa composição, mesmo que eu não saiba o que é que vou fazer outra figura para compensar aquela figura. E vou agindo dessa maneira, mais ou menos com algum cuidado, para não fazer nenhum disparate desse ponto de vista. E não quero, portanto, as figuras são também utilizadas de uma forma abstrata nesse campo. Mas essas figuras... tenho aqui dois caminhos, vamos lá ver por onde é que eu vou começar. Porque essas figuras são as figuras específicas, ou seja, não são figuras do nosso tempo, não são figuras do século XX, nem do século XXI. São figuras de um passado. Eu há bocado falei dessas fontes e o teu ateliê, não sei se está aqui em campo, mas tem livros do Claude Lorrain, do Piranesi, coisas sobre o maneirismo, o barroco, etc. Portanto, são as tuas fontes de inspiração, não têm a ver com a contemporaneidade, ou em que medida, para além da capacidade que tu tens de as usar agora, já é contemporâneo? A possibilidade de ir buscar uma coisa que existiu antes de ti. Se vestir a pele do Orgasmo Carlos, faço umas coisas contemporâneas, exato. com um humor mais ou menos cínico. Agora, sendo Manuel Vieira, que é uma marca como outra qualquer, não sei, podia ter arranjado um outro nome, são coisas um bocado mais pessoais e que estão menos não são tratadas com raciocínio lógico. Pronto. Que o Orgasmo Carlos é muito mais pensado claro. do que estas coisas que são um bocado fervilham um bocado. Esse teu outro personagem, que aliás partilhas com o teu grupo de origem de escola, os homeostéticos, há bocado falámos aqui deles, onde está o Pedro Proença, o Pedro Portugal, o Ivo, o Fernando Brito e o Xana. Portanto, na origem era esse grupo. Às vezes entram umas pessoas para determinados momentos. O João Paulo Feliciano, a certa altura, juntou-se ao grupo para fazer os Ases da Paleta. Sim, os Ases da Paleta é outra coisa. Exato, mas toda essa multiplicação isto era só para chegar a uma conclusão. Esta exposição é mais pessoal do que qualquer uma outra dessas personagens que tu querias. É mais pessoal e mais difícil de explicar, exatamente por haver um elemento que não coisa do inconsciente, não será totalmente consciente. Quer dizer, o que eu vou tentar fazer, o que eu vou tentar escrever é uma racionalização das pinturas. Portanto, aí vou ter que pegar nos elementos das pinturas e colocá-los em relação
e traduzir de uma forma verbal aquilo que está patente. Eu isto do inconsciente, no outro dia, conversando livremente, ainda sem esta necessidade de fazer uma coisa mais fechada, perguntei-te qualquer coisa que tinha a ver com a tua família, com o teu passado familiar e com o facto do teu pai, o pintor João Vieira, muito conhecido como pintor e talvez menos conhecido como uma das tarefas que ele teve durante mais tempo, foi ser cenógrafo, fazer cenografias, trabalhar em teatro. E eu perguntava-te se esta disposição, era uma pergunta psicanalítica, se esta disposição que tu dizes que vais fazendo de lado uma espécie de entrada de cena, de boca de cena e palcos que aparecem muitas vezes, se não teria a ver com uma relação qualquer e conversas e estares com ele quando eras miúdo, pequeno, e vê-lo trabalhar nesses espaços de palco e cenográficos. Poderá haver alguma relação. Agora, são utilizados também como miras técnicas, são utilizados também como uma maneira, depois de pôr os outros elementos na mira. Pois, e também de ter um primeiro plano à partida, porque há aqui um jogo com a perspectiva, não é uma perspectiva rigorosa, mas há um jogo com a perspectiva e eu tenho necessidade de ter coisas em primeiro plano. E há aqui uma coisa que tem a ver com o espelho da Alice, isto é, e sobretudo nas pinturas de grandes dimensões, que é uma vontade talvez um bocado infantil ou não pensada de entrar dentro da pintura, como se fosse possível, humanamente possível, entrar dentro de uma pintura, dentro dessa alucinação, não é? Não é nada que não se faça. E nesse caso, como entrar dentro de um filme também. Sim, e nesse caso, há exemplos. Quer dizer, no fundo, entra-se numa pintura a partir do momento em que a contemplação, às tantas, se esquece de que ela própria é uma contemplação. E isso foi uma coisa que, desde muito cedo, tive essa ideia do outro lado do espelho e esse fascínio com tentar entrar fisicamente, como se fosse possível entrar fisicamente, nesse portal. E uma porta presume sempre também essa questão do primeiro plano teatral. Sim. E passar para lá desse primeiro plano. E esse primeiro plano anuncia já o que é que será que está nos outros planos. Algum mistério em relação a isso. Embora nas primeiras pinturas não houvesse essa ligação ao primeiro plano de uma peça de teatro e às bambalinas, mas depois há elementos que são muito usados no maneirismo do barroco, como são o caso dos panejamentos em primeiro plano, essas coisas todas. Depois houve eu tentei estudar um bocadinho essas pinturas do período clássico e renascentista e isso tudo, porque eu sinto-me atraído por elas. A questão é só essa. Sinto-me mais atraído. De vez em quando ponho alguns elementos contemporâneos ou faço algumas coisas com elementos contemporâneos e volto imediatamente para este tipo de linguagem. Pois. Estava a pensar que uma coisa que tem a ver com o orgasmo, Carlos, encontrei aquelas figuras dos anos 70 do pintor Zito e do guitarrista. Encontrei aquilo na rua em Campo de Ourique e achei bem levar para casa. Porquê é que tu achas que isso acontece? Estavas a falar que a essa altura olhaste para pinturas mais clássicas, mas depois voltas sempre a estas coisas mais maneiristas e barrocas. Nas tuas pinturas parece que há sempre, está ali o Dom Quixote mesmo atrás de ti, há sempre o elemento do anti-herói, seja quando ele está presente, como aquele Dom Quixote que está ali, como quando ele não está presente, mas há elementos oníricos que parece que quando nós olhamos são coisas que queremos ter, mas não as temos no nosso mundo terreno. Eu queria perceber se
este cair sempre para coisas maneiristas é a maneira que tu sentes que mais eficazmente cumpre o discurso que tu queres vincular? Hum, eu acho que infelizmente, tenho uma queda para isto. E talvez tenha ficado prisioneiro de um género de figuração que às tantas me sai mais facilmente. De vez em quando tenho a ideia de contrariar isso. Tenho contrariado isso em alter egos, mas estou a pensar que penso sempre. Há duas coisas que eu não tenho conseguido fazer. Uma delas é, de vez em quando, eu fiz um autorretrato, de vez em quando pego em fotografias e faço uma interpretação daquilo. Raramente. E o que eu acho é que há em mim uma certa preguiça e há em mim já um grande lastro de fazer coisas desta maneira. E não sei se não darei a volta e se não farei coisas de outra maneira também, porque estava aqui a pensar, tive um problema de saúde, vertigens e tonturas, e a certa altura os médicos disseram que o meu cérebro estava a funcionar a 200 a hora, a 300 a hora, e eu nessa altura tinha uma percepção, sonhei acordado, estava perfeitamente acordado, e estava a ver as imagens a passarem a 300 a hora, imagens, lembro-me, por exemplo, uma pintura preta e azul da Prússia, de repente com os relâmpagos, fazer um contraste completamente louco com o resto da pintura, e sonhei acordado com pinturas e pinturas que eu nunca faria, ou não seria capaz de fazer. E quando tive essa percepção pensei, bolas, eu devia gravar isto de alguma forma, mas não consigo, que estava a ser assoberbado pelas imagens. De vez em quando também algumas imagens familiares, ou de criança, ou não sei o quê. Mas isso durou algum tempo. Estava numa espécie de agonia ao mesmo tempo. Eu estava assim um bocado... e então acho que há muito mais possibilidades de fazer coisas do que aquelas que eu faço. Mas se tu fizesses essas pinturas que viste, com as quais sonhaste acordado, provavelmente encontrarias outro alter ego para as assinar. Na medida em que isto também pode ser considerado um alter ego teu. Isto é uma maneira que tu tens que fazer. Tens o Orgasmo Carlos para fazer outras coisas, tens objetos, assemblagens e chamemos-lhe esculturas que são têm um outro tipo de autoria que não tem a ver com isto. Que eu fiz também com algum prazer. Agora, eu queria dizer é que, no fundo, este itinerário para a Ilha Púrpura é esta viagem da qual tiro notas, é um bocado uma viagem por aquilo que eu não consigo explicar completamente nas pinturas, não é? Eu gostava de explicar, eu vou explicar de uma maneira um bocado impossível, porque eu acho que as imagens, uma imagem forte, é difícil de ser transposta para palavras, e eu vou tentar exatamente isso, transpô-las para palavras, mas as palavras vão ficar cheias de narração e de coisas que não sei se são equivalentes às imagens. Mas tu estás a pensar fazer um texto que aborde imagens específicas ou fazer uma explicação, no fundo, do teu método? Não sei ainda. A parte mais simples é falar das imagens específicas e das figuras. A parte mais complexa é outra. Que seria mais... Depois, pensar um bocado no método que eu tenho, porque há sempre um método, parecendo que não. Poderá ser uma coisa mais
não sei o quê. É uma coisa de lado. Não é? Pois. É... Se eu tentar penetrar de uma forma verbal das pinturas, será sempre uma coisa mais onírica. Claro. Tens que usar Do palavras... que o tentar explicar o método e a mecânica da... Tens que usar palavras visuais. Sim. O que é sempre... E narrativas, não é? E explicar que aquele cavaleiro tem alguma relação com o edifício, com a paisagem, ou que vai atravessar isso ou aquilo. Tu às vezes, tu há bocado estavas a dizer que queres te surpreender com uma paisagem e entrar dentro da paisagem, mas às vezes tu sentes que já podes lá estar naquele cavaleiro, podes ser tu. Pois há aquela coisa do... Se fosses tu aquele cavaleiro, estarias a ver outra coisa que não o que nós estamos a ver. Pois, quando nós olhamos para a cidade em frente, pensamos, não seremos nós a cidade em frente. É um bocado... um bocado aquela coisa do... Nós temos falado aqui de tu teres vários alter egos, vários personagens, etc. Há dois outros momentos em que tu estás em palco. Quando estás a fazer uma performance musical, quando estás a tocar e a cantar, e um outro palco metafórico, virtual, mas mais metafórico, que é quando tu tens uma intervenção cívica. Não é muito importante agora falar aqui disso, fizeste há pouco tempo uma conversa sobre o assunto e tiveste a exposição pública, quando tens uma intervenção cívica, digamos, política, não é? Que deseja ser política, mas ao mesmo tempo é uma performance. Sim, e esses dois, como é que tu cruzas estes três momentos? Desenhares palcos e saltares para cima do palco real, que é o palco do teatro, do cabaré, e o outro palco, que é o palco político. Esses palcos, normalmente, para assumir essas personagens, normalmente liguei sempre esses personagens ao consumo de álcool. E porque é muito mais fácil ser uma figura de palco com essa ajuda e acaba por nos tirar um bocado a inibição e por nos ajudar a encarnar um personagem que é outro personagem que eu não sou normalmente quando estou aqui sozinho, nem sequer penso naquilo que sou ou não sou. Não tenho esse tipo de problemas. Não tenho uma audiência que está atenta àquilo que eu estou a fazer. Portanto, existe alguma descontração natural quando estou a pintar. Aí é como se as pinturas me pedissem um bocado do meu sangue. Não estou acabada, preciso de mais, não sei o quê. Agora, ou seja, a pintura não é a tua audiência. Não, a pintura pede alguma coisa da minha parte, que é ser resolvida, ser acabada. A audiência pede que eu faça a figura mais ou menos que eu faço. Agora, mas tu não te... Agora podemos voltar a falar da música, mas agora lembrei-me, por causa desta coisa da política, que tu entras na política e entras com uma espécie de figura não irónica, mas mais humorística, etc., dizendo coisas impossíveis, prometendo absurdos, etc. Tu não te imaginaste nunca como o Coluche da política portuguesa, não é? Como o palhaço francês profissional que de repente resolveu entrar na política francesa para desconstruir e gozar com o sistema. Eu acho que é o mesmo ponto de partida, de qualquer maneira. Acho que sim. Okay. A estética é diferente, mas acho que o Coluche foi nos anos 80, não é? Exato. Eu nem sequer tinha pensado muito nisso. Na realidade, quando nós pensámos em fazer o Candidato Vieira da primeira vez, pensámos fazê-lo, eu, o Portugal e o Brito, como uma série de televisão. Depois não foi possível fazer como uma série de televisão e começámos a passar, com a ajuda do Filipe Melo, começámos a passar aquilo para a internet,
estava a começar nessa altura. Filipe Melo, quando era um adolescente que era hacker, e deixou de ser hacker para ser pianista. E aquilo teve um eco vibrante, foi uma coisa que as pessoas começaram a ir atrás daquilo e nós começámos a... Provavelmente precisavam de um candidato. Nós começámos a colher assinaturas em concertos ao vivo, que tinham pessoas desde Bragança até Ponta Delgada, e portanto que era impossível nós, 3 pessoas, estarem a recolher as assinaturas reconhecidas pelas juntas de freguesia. De qualquer maneira, foi interessante e é exatamente isso, é pegar naquilo que são as promessas dos políticos, muitas delas são absurdas se nós formos a pensar em algum plano, e ter coisas manifestamente absurdas, onde as pessoas conseguem reconhecer uma caricatura da política. Eu acho que foi essa a ideia para esse personagem. E para as tuas várias personagens musicais? E os vários, quer dizer, desde os Anapá 2000 até aos Corações de Atum, etc. Como é que tu geres isso, a canção brejeira, com a canção tradicional, com o fado operário, com as canções românticas? Pois, normalmente os Anapá 2000 foram criados num caldo de cultura que era a ressaca do rock sinfónico e o surgir das bandas punk muito simples, com 3 ou 4 acordes. E nós, entre a banda punk de 3 acordes e as letras românticas, houve ali um reconhecimento de que esse caminho da sensibilidade romântica, ou do rapaz gosta de rapariga e não sei o quê, nós resolvemos ser contra isso tudo e resolvemos anarquizar tudo o que era música, sendo que a parte musical é uma parte que é cuidada e não tem nada a ver, só isto acontece simplesmente na letra, nas poesias, chamemos-lhe assim, e das quais houve um grande contributo também do Fernando Brito. E portanto é uma ressaca da revolução, é um compreender que as utopias fecharam a porta. Vocês são os mais novos, digamos, a ter uma identidade própria, embora cada um de vós, Portugal, Proença, Brito, Ivo, Xana, faça coisas completamente diferentes. Isso é muito típico dos grupos artísticos portugueses. Os artistas são apenas amigos, não têm nada a ver uns com os outros do ponto de vista do estilo ou dos temas, mas vocês são os mais novos de todos. Se nós pensarmos nos grupos que depois tiveram, enfim, o Cabrita, o Croft, a Rosa Carvalho, a Ana Leon, e depois o Sanches, que se chamaram eles próprios, no final tiveram a última exposição, chamaram-se Arquipélagos. Vocês fizeram uma contra Gozar, chamada Continentes, mas no meio entre eles e vocês ainda há a geração, ou o ano escolar, isto tudo se passa nas Bal, tudo se passa em Lisboa, ainda há o Casqueiro, a Ana Vidigal, a Madalena Coelho, etc. Mas, portanto, vocês são os mais novos de todos, é aquela coisa, não tinham 12 anos no 25 de Abril, ou 13, ou 11, pois. Sim, é verdade. E por isso... Apanham essa ressaca como os outros, mas apanham-na mesmo já verdadeiramente. Quer dizer, a primeira geração tem uma intervenção política ativíssima na extrema-esquerda, a do meio não tem intervenção nenhuma, e vocês vão ter outro tipo de intervenção, porque os homeostéticos têm uma intervenção ativa. Sim, nós fomos inspirados pelo discurso dadaísta e por aqueles manifestos Dada e pelos manifestos do Almada de Negreiros, etc. Não sei o quê. E pegámos nisso genuinamente com
uma vontade juvenil de partir qualquer coisa, de É mais tentar cultural. vociferar. Sim, uns são políticos ao princípio e depois Mas desviam-se. havia no nosso caso sempre, portanto, os paraísos ou as utopias, tanto de esquerda como de direita, dissolveram-se, já estavam dissolvidas nessa altura. E nós vamos buscar uma imagem primitiva ou primeva daquilo que é uma utopia campestre, um bocado à Cesário Verde. Na questão, Mas em humor. a questão, por exemplo, um labrego em Nova Iorque, Sim. nós Foi uma dignificamos, exposição. nós dignificamos o labrego no sentido que o labrego, ou que o português, não é? Nós queremos fazer uma coisa portuguesa, nós achávamos que estar simplesmente a imitar os grandes centros artísticos e ter pinturas que ecoavam a última moda daquilo que se faz lá fora, era uma submissão, de certa forma, às modas estrangeiras. Portanto, nós tínhamos qualquer coisa de arcaico nesse sentido de ir buscar aquilo que é português. E aquilo que é português, e ir para os campos e não sei, tudo isso. Nós tínhamos retiros campestres na Capinha, não sei o quê, e tínhamos sentíamos muito, todos nós temos ligações familiares Fora de Lisboa, ao campo, não é? Embora sejamos todos nascidos em Lisboa, praticamente todos, a pé de Portugal não. Então o mito campestre, o mito de uma certa primitividade portuguesa e com essas raízes na terra, substituiu de certa forma a utopia política. E eu acho que no meu caso, em algumas pinturas, há uma procura de qualquer coisa de utópico quando nós passamos o limiar da pintura. Sim, às vezes isso dá uma chave de leitura muito interessante, porque essa ideia, no teu trabalho, essa ideia da paisagem, essa ideia de um bucolismo que depois é sabotado por essas divergências neodadás ou surrealizantes, etc. Mas há imensa paisagem campestre, mas não é o locus amenus renascentista, não é um local ameno, onde tu podes... São locais perturbados por uma grande instabilidade formal e histórias às vezes que não auguram finais felizes. Sim, há muita agitação. Há muita agitação. Há uma relação com a paisagem, há uma relação com essa procura que nós tínhamos na homeoestética de uma certa nostalgia do paraíso, como se, isto é, nós idealizávamos um bocado essa cena campestre dos nossos avós, não dos nossos pais. Traz os montes no teu caso, Castelo Branco e a beira baixa no caso do Portugal e do Proença. Sim, o Brito o Brito também tem raízes na Ribatejo, não é? Na beira, pois. Ele agora está no Ribatejo. Ou seja, só o Xana é que foi para a praia turística. Sim. Foi para lá. O Xana é manifestamente mais pop de todos nós. Exato. E pronto, epá. Não, mas no meio disto tudo, eu tiro que o teu personagem público, tu és para umas pessoas uma coisa, para outras pessoas outra. Eu acredito que muitas pessoas que verão que irão ver a tua exposição, espero que sejam muitas, as tuas exposições, porque tu vais ter depois, coincidente, uma exposição também na ala da frente em Vila Nova de Famalicão, sim, um bocado mais pequena, sim, posterior, mas essas pessoas muitas dessas pessoas, as pessoas que não estão no nosso meio artístico, sabem vagamente que tu pintas e conhecem-te. Isso tem a ver com a capacidade de comunicação que a música tem ou que a política tem. Conhecem-te como o candidato Vieira ou o vocalista, sim, das várias, ou como o empresário
do Maxime ou do Titanic, mais do que como pintor. Por isso, eu acho que esta exposição vai ser muito interessante. Estas exposições vão ser muito interessantes nesse sentido, que é dar ainda mais um contributo e mais uma dimensão e mais um plano à tua... Normalmente há pessoas que vêm na rua e dizem eu votei em ti. E diziam isso antes, agora podem ter votado, mas diziam isso antes destas últimas eleições, votei em ti, deve ter sido o único, então foste tu o gajo que votou em mim. Mas agora tiveste mais votos que candidatos apoiados por partidos. Sim, foi uma experiência um bocado alucinante. Diz-me só aqui uma coisa que eu há um bocadinho gostei imenso de te ouvir, em função da pergunta do João, de que quando vocês aparecem, vamos falar de ti, quando tu apareces no princípio dos anos 80, de alguma maneira pões em causa, se calhar, uma postura mais ideológica, mais séria, até mais quase bem comportada do que se vazia. Não é? Um bocadinho também, se calhar, o que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60, primeiro com o Jasper Johns e com o Rauschenberg, e depois em reação ao expressionismo abstrato, e que depois desembocou na arte pop e por aí fora. Agora, o que eu queria perceber é como é que as pessoas olharam para isso nessa altura. Eu era muito novo, não faço ideia. Como é que as pessoas olharam para isso, ficaram um bocado a dizer assim, realmente isto é um bocado... Estes gajos têm razão, estes gajos estão a mexer com as coisas. Como é que a sociedade vos viu nessa altura, desde a parte reativa até à parte mesmo desse lado idílico, campestre de que tu estavas a falar? A sociedade não viu nada. Não viu nada. Eu acho que não houve propriamente uma grande reflexão por parte da sociedade. E o meio? E o meio, então? O meio, eu acho que nós éramos um bocado provocadores, agentes provocadores. Embora alguns de nós já estivessem sinceramente interessados em fazer uma carreira, havia uma outra parte que era exatamente a mais dadaísta, em que nós punhamos em causa todos os mecanismos do mundo da arte, desde os galeristas aos críticos e tudo isso. Era tudo um bocado posto em causa, de maneira que alguns elementos nós os punham em causa, mas depois portavam-se como artistas normais. Claro. Houve sempre essa divisão. Eu, por exemplo, tinha alguns problemas manifestos com o poder estabelecido e com... Eu acho que os anos 80 foram muito interessantes. Havia ainda muitas coisas que vinham dos anos 70 e coisas que eram manifestamente apropriações de situações que se faziam já nos grandes centros. Havia muita figuração nos anos 80 e houve uma apropriação desse tipo de figuração. Sim. Jorge, já agora é interessante perceber como é que tu viste. Pois. Exato, era isso que eu ia dizer. Evidentemente que eles eram mais novos e agentes provocadores. Às vezes... eles eram contra, mas, como ele diz, estavam dentro. Ou seja, o que acontece e expunham na galeria que era a galeria de referência dos anos 80, que era o Luís Serpa, não é? O Proença, ele, o Xana, às vezes em grupo, quando fizeram a Esfinge Rosa, por exemplo, foi uma exposição muito importante para a afirmação deles. Naquele tempo, eu posso falar por mim, na altura escrevia ainda juntamente com o Alexandre Melo, depois ele foi para o Expresso, eu fiquei no JL, mas tínhamos os mesmos... olhávamos para as mesmas coisas e nós não éramos críticos de tendência. Aliás, porque estávamos num momento de ecletismo absoluto. Ou seja, a geração mais velha, Calhau, Julião, etc., também se tinham reconvertido. Calhau manteve sempre o seu caminho sem se mover. Mas, até pela posição política que tinha na Secretaria de Estado, ele promovia e apoiava estas coisas todas, não é?
Mas há um regresso, eu estava a dizer, falei no Julião, ou na altura no Lionel Moura, ou no Cerveira, que ainda não havia divisão propriamente até pessoal entre nós todos. Eu lembro no final dos anos 80... Caminhavam no mesmo sentido e era o regresso à pintura, o regresso à figuração e todas essas coisas. O Serpa era tão... Por exemplo, o José de Carvalho era alguém que vinha dos anos 70 também e que tinha feito performances, coisas conceptuais. O Palolo tinha feito aquelas coisas com as luzes, também regressa à pintura. E todas essas pessoas orbitavam nas mesmas galerias, ou na mesma galeria até, não é? E eu estava a dizer, não éramos críticos de tendência, éramos espécies de críticos de ambiente. Não é? Ou falávamos do ambiente. O ambiente... E não havia críticos nessa altura de tendência, porque nos Estados Unidos havia, havia grandes brigas. Mário Gonçalves, havia grandes brigas. Havia uns críticos mais velhos que não gostavam nada disto e chamavam-lhe... falava-se da bad painting. Lembro-me que o José Augusto França dizia peinture moche, porque ele falava tudo em francês. Moche quer dizer feia. Tal. E havia uma certa... E sim, havia, mas havia uma pluralidade. Hoje em dia nem se consegue perceber isso. No JL escrevia eu, o Alexandre Melo, um bocado, durante algum tempo, a Sílvia Chicó, o Rui Mário Gonçalves, o Rocha de Souza, e eu estou-me a esquecer o Eurico Gonçalves. Portanto, havia 6 pessoas a escrever. E às vezes escrevíamos, é impossível hoje pensar nisso. Eu assisti a essa deslize no público, que é, aquela exposição não presta para nada. Eu digo não presta para nada, porque não digo palavrões. Não presta para nada. Eu gostei muito, então escreve tu. Não é? E eu arranjei algumas inimizades, porque na altura, quando a pessoa não gostava, eu escrevia que não gostava, outro escrevia que gostavam, era uma treta, outro era não sei o quê. E havia uma grande pluralidade. O diretor era no tempo do Mega Ferreira, o Eduardo Prado Coelho, que aliás foi quem nos deu a mão para nós entrarmos lá e começarmos a escrever. E os textos eram muito delirantes. Ele está a falar de textos da Haddad, eu escrevi textos absurdos. Eu adorava voltar a ter coragem para escrever assim. E há pessoas que se zangaram comigo de coisas que eu disse, e os textos eram pensados como peças literárias. Havia muito menos que fazer. E havia muito tempo para fazer as coisas. Que era bom, não é? Sim, hoje em dia não sei. Portanto, eles foram... mas é verdade que havia assim... são umas criançolas, dizem... estão sempre a desdizer, estão sempre a fazer trocadilhos. Mas visualmente era como a coisa era analisada, não é? E nesse momento é muito importante a presença deles no contexto. Porque abrem uma janela onde havia uma certa seriedade. Não quer dizer que as coisas não sejam sérias. Eu gostava de acabar esta... Onde é que vai parar? Essa janela onde é que foi parar? Essa janela que se abriu? Quer dizer, a seguir abriram-se outras janelas, não é? Porque eu acho que essa janela fechou um bocadinho. Hoje em dia, eu acho que hoje em dia eu acho que ela abriu e fechou. Há sensivelmente menos artigos de crítica de arte do que havia na altura. Não há nada. Agora não. E portanto, às tantas, os críticos de arte são corredores ou não? Sim, ficam comprometidos. Fazem parte do próprio sistema porque estão completamente absorvidos pelo sistema. Não existe aquela coisa do crítico de arte independente que havia antigamente, podia dizer o que se quisesse, como se dizia nos tempos da Primeira República, exato. Que podia arranjar inimizades ou não. E levar um murro. Mas era uma coisa que fazia parte da cultura nacional. Eu tinha 11 anos no 25 de Abril e, portanto, assisti à Utopia, estive no 1º de Maio, no primeiro 1º de Maio, a sentir aquela força e aquela força tranquila e aquela felicidade e tudo isso. E quando chego aos 18 anos, realmente a paisagem mudou completamente, mas no meio da arte quando há o ressurgimento da pintura, como pintura, porque não nos podemos esquecer que a pintura
nessa altura dos anos 70 e também depois nos anos 90, foi marginalizada nas escolas de arte, etc. Tenho um amigo meu que insistia em fazer pintura nos anos 90 em França e que o professor disse, não, pá, isso não, faz outra coisa qualquer, ou vídeo, ou instalação, ou não sei o quê. A pintura não, isto já acabou, não sei o quê. Portanto, tem os pincéis fora. Dentro dessas lutas que houve entre aquilo que era a vanguarda e aquilo que era a pintura identificada como uma arte ultrapassada, que nós sentimos exatamente o contrário. Nos anos 80 nós achámos que a pintura podia ser uma coisa também de vanguarda, não é? E que podia não ser uma coisa completamente ultrapassada. Eu acho que essas questões foram sempre mais ou menos prementes. Eu lembro-me do Batarda me dizer que, quando estava a fazer aquelas suas aguarelas incríveis em Londres, que os professores diziam, pá, vai fazer isso, pá, realismo já está ultrapassado. Portanto, houve sempre uma tensão entre a figuração na pintura e a vanguarda. E a vanguarda deve ser lida como uma coisa que é paralela a um certo sentido do progresso, do progresso em termos sociais, do progresso em termos da depuração cada vez maior da pintura. Greenbergiana. E a arte conceptual sendo uma coisa que apareceu muito nessa altura, e às tantas a arte conceptual ganhou fôlego, sendo também, de certa maneira, uma arte explicadista, no sentido em que aquilo que era verbal explicava a própria pintura, e foi aí que começou a haver também muito discurso à volta daquilo que não era figuração e a forma como o discurso podia substituir a figuração. Hoje em dia temos em qualquer museu um grande espaço, uma grande parede com a explicação, uma certa explicação das coisas. E, portanto, há uma pedagogia cada vez maior, que já se sentia nessa altura, em que se quer também um público mais vasto. Isto é, à medida que começou a haver uma abertura para as classes médias e classes mais baixas da universidade e da cultura, e, portanto, começar a fazer exposições para públicos mais abrangentes do que aquela elite que havia antes. Mas começou também a tentar explicar as coisas de uma maneira quase pedagógica para essas pessoas. E esse resvalo pedagógico encontra-se hoje em dia nos seus expoentes, de certa forma. Inclusivamente, a escolha que existe hoje em dia a escolha em escolhas de género, escolhas culturais, como são as africanas, não sei o quê, começaram a substituir-se, de certa forma, àquilo que era o trabalho base, os trabalhos que nós podíamos ver. Portanto, a forma e quem faz os trabalhos começaram a ser tão importantes como os trabalhos, de certa forma. E isso teve a sua raiz já nessa altura, não é? Dos anos 80, de certa forma. Pá, super fixe. Para acabarmos, que é interessante, o João está a escrever um texto sobre o trabalho do Manuel João e sobre a exposição em particular. Era interessante que o João falasse um bocadinho sobre a maneira como é que ele vê esta exposição em particular e o trabalho em geral do Manuel João Vieira. Sim, eu já escrevi o texto, é um texto muito pequenino, por enquanto, e é um texto instrumental, é um texto para
o press release e para apresentar a exposição. Eu falei do texto, não era na sequência do que ele estava a dizer. Sim, não acho nada que o teu texto seja, não é nem do texto. Não estava a pô-lo como se fosse uma coisa explicadinha. O meu texto era basicamente... Eu quando escrevo os textos, preciso de um título. Não sei como é que ele faz as pinturas, mas eu tenho muita dificuldade em escrever um texto se não tenho o título antes de o escrever. Não é bem verdade, eu já tenho uma coisa. Pronto, posso dizer, não sei se ele concordará, o título deste pequeno texto, que vai na folha de sala, porque é o que nós vamos ter tempo de fazer agora. Mais tarde faremos um catálogo em conjugação com Vila Nova de Famalicão. Chama-se À Boca de Cena, e eu já introduzi essa conversa, que era esta ideia do palco, que é uma cenografia e há um pano de cena e depois há as pernas de lado, as bambinelas em cima e há o fundo de cena, etc. As bambolinas, as pernas. Exato. Eu não pus a palavra pernas porque ninguém sabe o que é. E achei que podiam achar que eu estava a abusar. Mas, portanto, nem bambolina, porque também não sei, falei só de pano de cena. Bom, mas foi o título que eu arranjei e fiz uma abordagem dos vários fontes dele. Foi também uma pergunta que eu lhe fiz, o maneirismo, o barroco, etc, sobre os temas, sobre a questão da narração e da ficção, e eu não tinha noção tão clara desta ligação que ele teve à banda desenhada e à necessidade de contar histórias que ele encontra depois nisto, e tirando daqui tudo uma lição, e uma lição, enfim, não tiro lições de coisa nenhuma, mas uma conclusão, sempre provisória, mas que tem a ver com esta questão das várias personas dele. Também abordo isso, porque mais do musical e do político, mas sem dar grande importância. Grande importância não desenvolvo muito, é quase a última frase, as últimas frases, é esta questão de há uma coisa que unifica tudo isto, que unifica o pinto. É muito claro aqui na pintura e eu acho que também na música, e que contraria a ideia do Manuel João, humorista e alegre e feliz e não sei o quê. E é muito engraçado por causa desta história do maneirismo. Bem assim, é uma espécie de... ele é um personagem melancólico, não é um personagem cómico. Não é? Nada do que ele faz que parece cómico é cómico. É um personagem habitado por Saturno, não é? A água também entra nisso. Já agora quase daí pouco estamos a falar de signos. Não, mas não estamos a falar de signos. Estamos a falar de cultura e que tem a ver com essa... É engraçado esse enraizamento nessa tradição melancólica, e que tem, no fundo, também tem muito a ver com uma parte literária da cultura portuguesa e lírica, que tem a ver, esta conversa do bucolismo tem a ver com isto, não é? E portanto eu não concluí assim tão bem como isto. Acho que vou mudar um bocado o meu texto para dar esta coisa, mas é essa coisa. E há muito tempo que eu tinha percebido que ele não é aquela coisa que as pessoas pensam que ele é, que faz umas palhaçadas. Não é nada disso. Não. Aliás, nesta conversa percebeu-se. Esta conversa foi muito, parabéns aos dois. Vocês tiveram uma conversa muito densa. Manel, tu tiveste incrível, de uma lucidez como eu nunca tinha visto, e o João também. Porque ele teve a beber um bocado a bocado, por isso é que ele teve a beber água. A água tem uma 0,0000 de álcool. Não, mas o nosso corpo tem. Não, mas havia uma coisa que eu agora já estamos fora de coisa, mas eu não sei. Mas isto está a ser gravado. Sim, mas eu não sei se não é de pôr. Havia uma coisa que me interessava. Por acaso agora podes, se quiseres cortar este bocado em que eu disse que não era para gravar. Não, isso fica tudo. Não, é a questão de o título A Ilha Púrpura, o título desta exposição, tem a ver. A ilha é púrpura porque quando nós bebemos um bocado vemos elefantes cor-de-rosa. Eu nunca vi, adorava. Também não, mas podemos ver uma ilha púrpura também, não é? Claro. E a ideia que ele teve, essa
não é cómica, é humorística, mas é daquele humor, os benefícios do alcoolismo como possibilidade de título, eu talvez venha a usar isso, ele talvez use no texto, mas eu talvez venha a usar isso num subtítulo qualquer de um texto um bocadinho mais desenvolvido, porque ele já disse aqui, não é? Para se desinibir em termos públicos, e ele disse-me no outro dia, esta conversa eu já sabia, ele disse-me no outro dia, sou incapaz de pintar, de estar ligeiramente ou muito alcoolizado quando estou a pintar, tenho que estar sóbrio. A pintura não me deixa fazer isso. Eu até disse, já uma vez experimentei beber vinho do Porto e não deu nada. E não funciona. Portanto, não é para... A pintura vai buscar outras coisas mais sérias do que provavelmente a performance musical. Não, eu acho que o próprio Eu ato, tenho que me ir embora já. o próprio ato de pintar ou de desenhar leva em si um embalo de uma certa embriaguez que é a relação com a pintura. Talvez a terbentina. A tal procura... Não, a tal procura... cheiro de óleo. A tal procura... a tentativa de nos integrarmos num outro meio. E há aqui uma transmutação que tem qualquer coisa de embriaguez. Para mim tem. Pode ser também como escrever, se estás dentro... Há aqui uma coisa que tem a ver com o entusiasmo. E o entusiasmo, às vezes, numa pintura ou noutra, consigo é uma bela vislumbrar ou consigo sentir-me cheio de entusiasmo. E isso acontecia mais quando era mais novo, o entusiasmo e ao mesmo tempo estar entusiasmado a descrever a paisagem, sendo autor e ao mesmo tempo espectador. E espectador, às vezes, olhando para as coisas de uma maneira um bocado como quem não está a pensar sobre a coisa. Não há um pensamento, há um encantamento. E essa tentativa de encontrar um encantamento acho que é importante na procura das imagens para a pintura. As tuas pinturas de grande formato, nós vamos apresentar uma pintura que tem 6 metros, que é quase uma pintura que poderia estar num palácio, podia estar numa arquitetura. Essas pinturas dão-te ainda mais esse sentido, não é? Esse sentido de integração de ti, autor, espectador, e de nós espectadores dentro do espaço que tu vais, dos espaços que tu crias, não é? Sim, exatamente, porque a escala dá-nos uma alucinação mais de espelho de Alice, mais de tentarmos penetrar dentro das coisas. Eu, por acaso, não percebo nada de 3D. Gostava de experimentar fazer pinturas em 3D, mas acho que aquilo que eu percebo em termos de programas de computador é muito... Teria que trabalhar nisso com outra pessoa, mas eu sei que é possível fazer vários planos, mas isso é uma alucinação já que eu gostava de experimentar. Não, no fundo podias fazer ambientes pictóricos. Sim, eu lembro-me... Mas é cenários, outra vez. Sim, eu lembro-me da questão do comboio fantasma, isto é, de haver um percurso rodeado de pinturas, em que houvesse pintura, em que houvesse de repente escuridão, não é? Houvesse aquela coisa da teia de aranha que nós éramos pequenos e nos assustávamos, haver de repente uma câmara com um vídeo e com qualquer coisa e com sons. Portanto, era um percurso que eu gostava de fazer, um comboio fantasma. Para fazer um comboio fantasma era preciso arquitectar um bocado as telas. Eu cheguei a fazer uma casa de pinturas numa exposição em Oeiras, já há muito tempo, com algumas telas grandes. Uma casa com 2 águas e não sei o quê, e com teto. No fundo voltamos à história do teatro e dos cenários e de entrar na pintura por vários motivos. Sim, isso também funcionava em filme, não é? Sim. Tu fazeres Por acaso foi uma coisa que eu gostei de fazer.